Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando a Cinema na Varanda, sou o Michel Simões. Episódio de hoje, número 173. Chico Firman. Muito, né? Thiago Faria. E qual é o título do episódio de hoje, Michel? Elefante incomoda muita gente? Interrogação. E 2 elefantes? Incomoda E quando é um remake muito de um mais. elefante? É um festival de elefantes. Cris Lume. Um elefante sentado Pois é. quieto. Vamos falar hoje sobre 2 filmes. O primeiro vai ser o Dumbo. Daí o nosso querido Invasão do Elefante na Varanda. E depois vamos encerrar Vai com... ter top 5 de filmes de elefante? Você consegue fazer um top 5 filmes de Claro, elefante? fácil. Chico é uma máquina, né? O nosso... Eu não consigo lembrar nem do segundo, não lembro. E Vox Lux, O Preço da Fama? Isso. Esses filmes maravilhosos que tem títulos e subtítulos tudo junto, misturado, né, Thiago Faria? Eu gostei, foi um título que explicou bem. Já vem como opinião sobre o filme, não sei. E o Preço da Fama? Qual é o Preço da Fama? Praticamente um spoiler. Qual é o já, Preço né? da Fama, Michel? Vamos descobrir, na discussão sobre o filme. Antes, acho que eu preciso dar um recadinho para os nossos ouvintes, não esquecerem que está aberta mais uma Cinemateca da Varanda. Olha só. O link está lá, como sempre, no Facebook e no Twitter. Os filmes que estão na disputa são Cleo, das 5 às 7, de Nevardá, Elefante, de Gus Van Sant, Faça a Coisa Certa, do Spike Lee, e Gattaca, do Andrew Niccol. Então, votem até segunda-feira. Como sempre, muita diversidade. Tá bem Muitos misturado. períodos. Tem filme francês clássico, filmes americanos, ficção científica, tem de tudo aqui. E lembrando como funciona, cada um integrante da varanda escolhe o filme da Cinemateca. A gente não identifica o dono do filme. O mais votado, no dia ali da Cinemateca, a gente revela quem escolheu. Exatamente. Dessa vez a gente colocou, além da votação, aí a votação sempre é obrigatório, claro, e embaixo tem o espacinho para quem quiser fazer esse chute e adivinhar o que cada um aqui colocou. Até agora ninguém acertou, mas tem gente que tá passando, assim, não vou dizer perto, mas era meio óbvio que deveria ser aquilo, mas a gente inverteu algumas coisas e não é aquilo. Olha, você tá dando spoiler, Michel. Por pura coincidência, né? Pura Você tá coincidência. dando spoiler, cara. Que spoiler? Não temos... O que pode ser tão óbvio assim? O contrário do contrário, o avesso do avesso, como diria Caetano. Mas, só lembrando, no Puxadinho da Varanda a gente fala mais sobre isso, mas um dos filmes escolhidos foi o filme da Agnès Varda, que recentemente faleceu, aos 90 anos. Essa semana a gente perdeu, na verdade, várias pessoas importantes do cinema. O Domingos de Oliveira morreu também. E quem foi a outra pessoa? Larry Cohen. O Larry Cohen também morreu. E vamos falar um pouquinho sobre eles no final? Muito bem. Vamos começar com o Dumbo. Filme do Tim Burton, americano da Califórnia, de 60 anos. Eu não vou entrar em muitos detalhes dele, porque a gente já fez um episódio inteiro comentando filme por filme. Episódio número 13, O Mundo Fofodark de Tim Burton. Quando o Fofodark foi fundado, né? Maravilhoso. Eu acho uma esse palavra nome. maravilhosa. Eu acho sensacional. Esse episódio é um marco da varanda, né? A gente descobriu a relação do Michel com o Tim Burton, como ela é conflituosa. Poucas vezes a gente se dá bem, muitas vezes a gente se dá mal, né? Resumindo, vamos ver se hoje foi uma dessas poucas vezes que a gente se deu bem. Como a gente não vai falar da carreira do Tim Burton, mas ele vai acabar entrando, claro, na conversa. E o clássico Dumbo? Vocês viram o clássico Dumbo? Eu revi o Dumbo agora, um pouquinho antes de ver esse novo. E é engraçado porque eu tava vendo o Dumbo, ele era pra ser um curta, ou média, sei lá. E o Walt Disney resolveu que ele queria que fosse lançado comercialmente, eles espicharam. O filme tem 1h04 só. Ele é bem curto, mas ele tem a lógica de um desenho curto da Disney. Ele só tem animais falantes, assim, eu acho que tem um cara que é o mestre do picadeiro lá que aparece uma vez, um outro cara que leva a mãe do Dumbo pra longe também, mas assim, não é um filme de animais. Então, E ele foi lançado pra tentar recuperar o prejuízo que Fantasia deu, né? Exatamente. Que foi acho que mesmo ano, um ano antes. Fantasia foi um investimento caríssimo. Pinóquio também foi, que foi no ano seguinte, no ano anterior, na verdade. E
a Disney, a Walt Disney estava começando ali, né? O estúdio estava começando ali. Eles lançaram os 2 filmes no mesmo ano, o Pinóquio e o Fantasia. E o Fantasia realmente era um filme muito difícil, né, para as crianças, vamos dizer assim. O Pinóquio era mais fácil. Eu nunca vi. E tal. Eu jogava no Mega Drive quando era criança. O quê? Fantasia? Fantasia. Sério? Fantasia, nem sabia que tinha Mega Drive. Mas é isso, então eu revi, eu achei muito legal também, de novo, tal. O nosso amigo Vandeiro do Zodíaco, Ailton Monteiro, reviu também e deu 2 estrelas para o Dumbo original. Ailton Monteiro, rigoroso, hein? Ele tá muito surpreendente esse ano. Ele dá uns 5 estrelas para uns filmes que a gente não imagina. E aí vai o Dumbo, né? Ele não se apaixonou por aquelas orelhinhas voando e tal. E o Dumbo original tem uma cena que hoje seria completamente impossível, tanto é que foi que não existe no filme do Tim Burton, que é quando o Dumbo toma um porre. O Dumbo é um elefante bebê e ele toma um porre, ele fica completamente chapado junto com o ratinho lá que é o amigo dele, o único amigo dele. E aí é a cena em que eles veem os elefantes cor-de-rosa. Demais Que legal. aquela cena. É quase um filme do Hong Sang-soo. Praticamente. Você chegou a ver, Thiago? Eu vi já há muito Quando tempo, era eu não criança. revi agora. Eu tenho boas lembranças, mas acho que Dumbo é daqueles desenhos que hoje é até perigoso rever, porque pode acontecer o que aconteceu com o Ailton, de ter uma decepção, porque ele já tá tão ali inserido na nossa cultura pop. Todos têm boas lembranças do Dumbo, mesmo quando não viram o filme ou quando viram há muito tempo, quando criança, né? Porque já entrou no nosso imaginário coletivo. Então era grande a expectativa por essa nova versão do Dumbo, que entra naquela série de filmes que a Disney está fazendo de tornar live action, os clássicos que eles lançaram em outras épocas. A direção do Tim Burton, é claro, valoriza bastante o projeto. Ele já tinha feito Alice. Alice, se não me engano, não sei se o Chico vai me corrigir, foi uma das primeiras dessas adaptações da Disney, né? Eu tava revendo isso, assim, o Alice, na verdade, eu acho que ele inspirou meio essa onda. Só que não foi imediatamente assim, eu acho que eles fizeram a Alice assim, a gente pode fazer os outros. Então acho que a Alice é de 2010, depois veio o Malévola em 2014 e aí veio uma sequência, bem, quase todo ano tem um, esse ano tem 3, Cinderela, né? Esse ano vai ter o Rei Leão e vai ter Aladdin também, eu até achei meio exagero. Ah, não, e vai ter o segundo Malévola também, eles anteciparam pra esse ano. Eu achei exagerado, já assistindo ao Dumbo no cinema, eu vi o trailer do Aladdin, eu pensei, nossa, já vão lançar, atrás do outro, estão lançando o Dumbo. Enfim, mas é uma estratégia que é de grande sucesso. A Bela e a Fera foi um fenômeno, passou de 1 bilhão nas bilheterias e agora a Disney decidiu apostar nesse filão. Exatamente. O Malévola é de 2014, aí teve o Cinderela em 2015, o Mowgli, né, em 2016, o segundo Alice em 2016 também, em 2017 teve a Bela e a Fera e em 2018 teve o Sim o Pooh, que virou o Christopher Robin, né? Fizeram uma inversão ali, como fizeram no Malévola, na verdade. Pegaram um personagem que não era o protagonista. Eles fazem o remake, só que com algo diferente, pra não dizer que simplesmente estão repetindo. O Dumbo, por exemplo... O Dumbo tem um elenco de humanos, né? Isso que o Chico falou, que o desenho só tem animais, no filme tem muitos humanos, tem vários personagens. O drama se divide, né? Vamos pra sinopse? Vamos. A ex-estrela do circo, Holt Ferrier. Nossa, que difícil. Quem seria o Colin Farrell? Pô, a ex-estrela, eu achei que era mulher lá, é o Colin Farrell, vai. Retorna da Primeira Guerra Mundial sem encontrar a esposa, que faleceu, sem um braço e com os 2 filhos para criar. No circo ganha a incumbência de cuidar dos elefantes. Entre eles o recém-nascido, de orelhas enormes, que vira o motivo de piada até a surpreendente descoberta de que ele pode simplesmente voar, Chico Firman. Voar, voar, subir, subir. Eu tinha certeza que ele ia cantar essa música. Nossa, então eu sou óbvio, ótimo. Não. Isso é a intimidade da amizade, assim. Michel, a partir de hoje a gente vai fazer um ensaio dessa sinopse. Tá certo. Porque toda vez eu pago mico. Eu vou passar quem que tá na sinopse pra você. Boa. O Michel tenta surpreender o Chico. Não tenta surpreender, é um momento gente. pegadinha do A Michel. ex-estrela, nossa, meu Deus, que mulher era a Eva Green. Não é. O Dumbo anterior, eu lembro que era sobre aceitar as diferenças. Eu tenho pelo menos essa percepção. Esse
traz mais temas, né? Ele traz a força da família, ele traz a questão dos animais, de mantê-los em cativeiro. Eu acho que são temas que estão muito presentes, que até talvez dialoguem hoje numa atualização mais moderna, né, do tema do Dumbo. O que você achou do filme, Chico? Eu acho que é interessante isso, porque assim, em 41 tinham várias coisas que não eram discutidas. Circo era uma coisa legal, todo mundo amava, incrível. Hoje em dia, circo. A gente não pode ter mais animal em cativeiro, como você falou. O circo em si tá na decadência, né? Total, assim, total. Então, assim, tá se tentando se reinventar, né? O final, posso falar o final do Dumbo, do primeiro Dumbo? 1941 passou Acho que já passou passou na Disneyland. O final do primeiro Dumbo é o seguinte: ele só voa no final. Então, a partir do momento em que ele voa, ele se torna um astro do circo. O circo ganha muito dinheiro. Aí, com esse dinheiro, eles conseguem pegar a mãe dele. Aí termina. O circo agora se move num trem super moderno. E a mãe dele tá de boando lá na cadeira de praia, tomando um solzinho e tal. E é isso, assim. Ou seja, o final é o sucesso comercial, entendeu? É tipo assim, um sucesso que não é uma coisa... O circo vingou, né? O circo vingou, o Dumbo vingou. O Dumbo é um cara muito importante agora, e aí ele tá ganhando dinheiro com isso. Ou seja, não tem lição de moral nenhuma, assim. A lição de moral é tipo assim, ganhe dinheiro e seja feliz, e aí você vai salvar sua mãe do cativeiro. Mas e tal. tem a ver com uma época específica, Não, totalmente, né, Chico? totalmente. Acho que hoje pegaria mal trazer essa lição, mesmo num grande lançamento da Disney, né? Que tá subentendido que se tem uma lição final, ganhe muito dinheiro, né? Porque é o que eles estão fazendo. Mas pegaria mal trazer essa lição. Se você for rico, vai dar tudo certo pra você. A Disney tá provando que tem dado muito certo mas pra eles, mas né? porque nesse filme, por exemplo, não é... Vamos entrar. A gente vai entrar nisso, mas não dá pra dizer. Enfim, a gente vai chegar nessa. Mas é como se o que o Chico falou sobre o primeiro filme, agora resumiu tudo pra gente. É como se o Dumbo original, ele fosse até esse ponto do primeiro filme, mas problematizasse numa segunda parte. Eu acho que ele teve que virar o filme inteiro, a história inteira. Porque, assim, não dava pra ele ter um final de celebração do sucesso, assim, ia ser muito... Até porque os animais tinham que ser animais, né? Exato, nesse, assim. né? No outro eles eram os Não, exatamente. Os Outra coisa, trazer essa coisa, porque assim, os animais eram tudo no filme anterior. O ratinho era tipo assim, o segundo personagem mais importante depois do Dumbo. Hoje em dia ele aparece numa cena lá que tem um ratinho, acabou. Então eles tiveram que fazer uma história nova, na verdade. Assim. Tem o básico da história, o Dumbo nasceu com as orelhas, a mãe foi levada e tal, mas assim, no geral, ele teve que recriar toda a história, assim, adaptar para os dias de hoje. Então acho que foi um pouco desafiador fazer um filme que se passa num circo, que tem essa coisa, esse amor pelo circo, e ao mesmo tempo criticar um pouco isso, criticar os animais em cativeiro e tal. Então eu acho que ele teve que virar bastante coisa. Não foi fácil, eu achei. É que ao mesmo tempo que ele é curioso isso, Chico, que eu notei no filme. Ao mesmo tempo que ele tenta valorizar essa história da família do circo, como se fosse uma família de artistas genuínos ali, que se envolvem num projeto, enfim, com todo o coração. Ele opõe essa família do circo a um circo que seria mais industrial, exato, mais grandioso, que é representado pelo personagem do vilão do filme, que seria o Michael Keaton, que é o circo grande, o circo de espetáculo impessoal, que chega para se apropriar desse fenômeno, desse talento que seria o Dumbo. E que só pensa no lucro, né? Não pensa nas pessoas. E que só pensa no lucro. Então ele tenta opor duas formas de entretenimento. Um entretenimento mais... caseiro, mais passional, mais apaixonado, né? E um entretenimento mais impessoal e grandioso e pensando no lucro. É interessante isso, a maneira como ele deu essa volta no filme. Ao mesmo tempo me traz um pouco, não sei se de incômodo, porque eu vejo a Disney muito mais do lado impessoal do que do lado caseiro apaixonante, sabe? Então eu não sei se tem um fiapo de crítica
dentro do filme que o Tim Burton está fazendo da própria Disney, mas eu acho que isso fica muito mais no campo das ideias e das especulações do que no filme em si, porque no filme eu não vejo isso, não. Eu acho que a Disney se coloca muito do lado do circo do circo apaixonante do que do circo mercenário impessoal. Porque eu acho que... E aí acho que tem um pouco de história da Disney, né? Ela muito se vendeu a partir dessa experiência muito apaixonada, né? Muito artesanal mesmo. E aos poucos ela foi virando uma grande indústria, um grande tal. Esse monstro. Então, eu acho que os projetos eram menores e tal. O Walt Disney é o cara que mais ganhou Oscars na vida, de todas as pessoas, porque ele também ganhava tudo, né? Ele, assim, não deixava o diretor do filme ganhar, era ele que ia ganhar, ia receber. Mas, então eu acho que tem um pouco da Disney ali, dos dois lados da Disney, talvez, entendeu? Mas é óbvio que eles iam ficar do lado dos mais fracos e oprimidos, né? Não tinha como, assim. Mas sabe o que eu achei interessante nesse filme? Que é a reunião de Batman e Pinguim num filme de Tim Burton. É verdade, não tinha me dado conta. 17 anos depois, ou 27 anos depois, sei lá. Acho que 27 anos depois. Exatamente. Acho que fica claro desde a primeira cena que estamos num filme do Tim Burton. Fica, Michel? Você que tem uma relação de altos e baixos com ele? Vamos falar assim, porque eu já não me dou bem com o Tim Burton e não me dou bem com a Disney. Os dois juntos, então, ficou meio complexo. Mas, pegando o gancho que você falou, Thiago, o Tim Burton abandonou o Dark, ficou só com o fofo no mundo fofo Dark dele? Olha, eu acho que tem ainda um pouco, tem algo Dark, sim. A cena que eu mais gosto, já pra começar falando do que eu gosto no filme... A cena do Dumbo que eu mais gosto é a cena em que o Dumbo voa pela primeira vez. E nessa cena você consegue ver uma tristeza no personagem do elefante que é tipicamente Tim Burton Dark e não Tim Burton fofo. É super fofo, tudo. O voo do personagem é fofo. Mas esse isolamento do elefante que é renegado por todo mundo, que perdeu a mãe e está ali numa situação de total tensão, me remete ao Tim Burton do Edward Mãos de Tesoura, que é outro personagem outsider, enfim, do Ed Wood e tudo mais. O Tim Burton que eu conheci quando eu era mais novo e que eu era fã, ele aparece nessa cena do filme. No resto do filme acho que ele não aparece tanto, mas nessa cena ele aparece. Eu gostei dessa cena, eu achei que também que o filme ia pra um lado que ele acaba depois não forçando tanto, né? Eu acho que o filme... acho que é difícil você ser autor num filme da Disney, né? Eu acho que o Tim Burton, como ele tem as características muito marcadas, tanto visuais quanto de temática e tal, eu acho que fica mais fácil aparecerem as coisas. Concordo com você, eu acho que tá muito mais concentrado em alguns momentos ali as temáticas, o estilo do Tim Burton, mas eu também acho que nessa cena também, principalmente, assim, tem uma coisa meio dark visual, assim, também, o circo é meio escuro, tal, acho que tem uma coisa que me remete a um Tim Burton mais clássico. Mas enfim, eu gosto dos 40 minutos iniciais do filme, eu acho uma meia hora talvez, um pouquinho mais inicial do filme, porque eu acho que ele realmente consegue pegar uma delicadezazinha ali, que eu não vi em alguns outros projetos do Tim Burton mais light, vamos dizer assim. Eu gosto muito do Tim Burton mais despirocado, tipo do Beetlejuice, até do Edward Mãos de Tesoura, que também, apesar de ser mais fofo, né? Meio despirocado também e tal. Quando o Tim Burton fica muito mais industrial mesmo, eu acho que ele não entrega tanto do que ele poderia. Tipo, nesse último filme dele, que foi o Lar das Crianças Peculiares, eu acho um filme bem morno, esquecível. Sabe? Pois é. O Alice eu acho um filme bem problemático, não gosto, não consigo comprar o Alice. Mas aí eu fui meio sem expectativas pra esse filme. Não tava muito empolgado, apesar de achar o Tim Burton um cara interessante. Então, nos primeiros minutos, a primeira meia hora e tal, eu achei que ele conseguiu encontrar uma coisa ali. Até porque eu tinha acabado de ver o Dumbo original e eu vi assim, nossa, ele teve que mudar muitas coisas ali pra poder contar aquela história. E aí eu, sei lá, me envolvi com o filme. Depois eu acho que ele vira uma aventurinha bem básica, né? Então, eu tenho meus sentimentos um pouco divididos em relação. Mas, assim, é melhor do que eu esperava. Será que não tem humano demais no filme? Assim, isso, não na quantidade, no espaço que eles ocupam no filme. Porque eu acho que eles ocupam, sei lá, 3/4 do filme devem ser sobre humanos e os dramas deles, alguns envolvidos com o próprio elefante.
E o elefante acaba ficando, para alguns momentos, claro, muito importantes, mas eu acho que a parte dramática do elefante fica só nessa questão da mãe, e o resto é tudo sobre o Colin Farrell, o dono do circo, os filhos, a trapezista, quer dizer, todos os personagens sendo desenvolvidos sobre um filme que é sobre o Dumbo. Mas sabe o que tô eu muito acho? enganado? Eu acho que tem essa informação realmente que o Dumbo original era um curta. Então, realmente, às vezes ele parece espichado. Tanto é que ele vai pra muitas cenas que não tem nem diálogo no Dumbo original, que são cenas que você vê em curtas, mas é difícil você ver em longas, entendeu? Então eu acho que a animação podia fazer isso, porque nos anos 40, primeiro que você já não tinha tantas referências, né? E segundo que só de ver o desenho do elefante voando, imagino que já prendia a atenção das crianças que não tinham a quantidade de informações que hoje elas têm, né? Então, hoje o YouTube oferece tantas coisas que um elefante voando durante 1h05 não é tão atrativo, imagino eu. Você tá dizendo que tem vários elefantes voando no YouTube? Não, que tem coisas que as crianças ficam alucinadas, digamos assim. É que não é mais uma surpresa, isso, né? é isso. Porque imagina numa época que você não tinha nenhuma referência de um personagem que seria um elefante voador, quando esse elefante voa, ele provoca um espanto, E você né? fica uma hora lá Hoje todo mundo babando sabe que o tem Dumbo é um elefante que voa. Então, para provocar essa surpresa, esse impacto novamente, realmente é muito mais complicado. E aí é um ponto que eu acho positivo no filme, porque pelo menos para mim ele provocou esse impacto. Eu imagino, já conheço a história do Dumbo desde criança, já tive um blog chamado Dumbo, enfim, Dumbo na minha vida já existe há muito tempo. E teve um impacto o primeiro voo do Dumbo. Foi um momento que realmente resgatou pra mim um diretor que eu achava que já tinha se perdido. Porque eu acho até ruim falar mal de filme do Tim Burton, porque num momento da minha vida eu fui muito fã do Tim Burton mesmo. E eu revendo aqui a lista de filmes dele, entre de Batman a Ed Wood, ele fez Batman, Edward Mãos de Tesoura, Batman o Retorno e Ed Wood, eu adoro todos. Batman foi o primeiro filme que eu consegui ler legenda no cinema, então pra mim tem uma ligação sentimental. Eu tinha o disco do Prince, eu tinha a roupa do Batman, enfim, era muito fã. Tem essa foto? Eu tenho, pior que eu tenho. Vamos, mostra aí. Cris, precisamos de você como hacker pra essa foto. O Edward Mãos de Tesoura eu achei na época que eu vi uma obra-prima, o Batman o Retorno é o meu preferido de todos os filmes do Batman. Ed Wood pra mim é o melhor filme do Tim Burton. Então imagina, uma fase ali que ele fez 4 filmes que estavam entre os meus preferidos, virei fã de carteirinha. Aí veio essa fase mais recente que eu acho que começou no Alice, que foi essa parceria dele com a Disney, cedendo 50% da pegada dele, da autoria dele, para que a Disney fizesse os planos comerciais dela. Eu acho que aí o diretor se diluiu de um jeito que filme a filme ele me decepciona. E parece às vezes que ele tá fazendo filmes que se ambientam numa exposição do Tim Burton. Num grau de autorreferência que beira o narcisismo mesmo. O Lar das Crianças Peculiares, revendo aqui a lista de todos os filmes dele, eu acho que é o pior. Porque foi um filme que eu não senti nada. Eu vi o filme como se eu estivesse vendo um mural do Tim Burton, do típico... a estética fofodark do Tim Burton dentro de um filme, mas sem sentimento mesmo, sem um envolvimento emocional. E é engraçado, porque imagina, o Tim Burton encontrando Alice no País das Maravilhas, o Lewis Carroll, óbvio pra mim, na minha cabeça, que teria um envolvimento emocional do Tim Burton naquele projeto. Eu não consigo ver isso no filme. Parece frio, né? Totalmente frio. Totalmente. Eu o Dumbo também, eu acho. Inclusive, eu acho que isso foi um dos motivos que me fizeram ficar mais... me interessar mais pelo Dumbo, porque dos filmes que quando ele tenta ser que nem é despirocado, ele faz um Batman muito louco. Sweeney Todd. O Sweeney Todd eu amo. Eu gosto muito do Todd. Eu acho que é o último. O último filme dele. Mas, por exemplo, um filme que muita gente gosta e que pra mim eu acho um filme pastel é O Peixe Grande. Nossa, um pouco. Acho um filme chato. Então, pra mim, todos os filmes que ele tenta ser mais fofo, dessa fase dos anos 2000 pra cá,
Peixe Grande, eu não gosto da Fábrica de Chocolate, não sou Chato. fã do filme. O Alice eu não acho insuportável, assim. Chato. E o Grandes Olhos eu acho horrível. Pulei. Horrível. Mas, por exemplo, quando ele fica mais blasé, tipo Sombras da Noite, que é um filme que não é nada muita coisa, mas eu acho ele mais legal, entendeu? E A Noiva Cadáver eu gosto bastante. O Frank Winnie Mas, assim, também, que foi o Frank tentativa Winnie de também. voltar às origens. É, mas eu acho que nessa fase ele tá O Frank muito Winnie, ele já tá se autorreferente. aproveitando do que ele já tinha Exato. feito com o personagem, É como né? se pedissem pra ele, olha, Tim Burton, assina aqui o contrato, sua única obrigação é fazer um filme Tim Burton. Então aí você já parece que tem uma obrigação de repetir suas fórmulas e voltar ao terreno seguro. Tá meio numa cartilha, Eu acho. E sem essa força, parece que os filmes não têm uma força vital mesmo, algo que que leve... É difícil porque é subjetivo mesmo, mas algo forte e sentimental no filme. O Dumbo, pra mim, eu passei quase o filme inteiro olhando pra uma parede sendo pintada de colorido, sabe? Não vi nada muito forte no filme. Eu acho ultra convencional em tudo, na forma de dialogar com o público. Que eu acho que talvez seja a coisa que mais me impacta negativamente. Não tem diálogo, tem os efeitos especiais maravilhosos, tem a questão que a gente falou do Dumbo com a mãe, mas de resto eu acho tudo ultra convencional. Os dramas dos personagens, o desenrolar, depois essa coisa da aventura que o Chico mesmo que falou aqui depois da 50 minutos, a aventura ultra convencional de um filme da Disney, quer dizer, é um filme meio sem graça, Então, mas que não chega a ser ruim. Assim, eu achava que o filme ia ser mais pastel, como esses outros que eu citei, assim. E aí eu me surpreendi porque eu vi uma delicadeza e me envolveu o filme no começo. E eu gosto como ele consegue criar as coisas do zero, entendeu? Porque assim, ele tinha que dialogar com o Dumbo, ao mesmo tempo ele tinha que criar um filme novo. Não tinha como. E até porque a criança que gosta do Dumbo não é a criança mais de hoje em dia, entendeu? Que de hoje em dia talvez não vá nem suportar assistir 1h05. Porque as crianças estão acostumadas agora com um filme de 5 minutos, de 10 minutos, sabe? Uma outra pegada, né? Mais acelerada. Mudou. Então é um filme muito arriscado. Então eu acho que ele tentou equilibrar as coisas, fazer um filme um pouco mais... Tudo bem, eu acho que isso é bem convencional mesmo, bem tradicional o filme e tal. Mas tentar um filme que dialogasse com a criança de hoje de alguma maneira e criando dramas diferentes daqueles dramas antigos. E, ao mesmo tempo, um filme que referenciasse o que ele pudesse do Dumbo original. Então, eu acho que quando ele consegue fazer a cena dos elefantes cor-de-rosa, que é uma cena clássica do filme original, de uma maneira totalmente diferente nessa, mas ele mantém, é legal. Tinha uma outra... E quando ele pega, por exemplo, a música, que é a música do Dumbo original, que o Arcade Fire mocinha, gravou. é o Arcade Fire, e a mocinha canta no filme. A mocinha não, que não tem mocinha, mas assim, a mocinha lá. ela canta no filme, é a música original, entendeu? Que inclusive concorreu ao Oscar naquele ano e tal. Enquanto ele reserva um espaço para aquilo ali, ele tenta dialogar com o filme anterior também. Ele não mantém só a história do elefantinho. Ele não trai o filme anterior. Eu acho que ele, sei lá, poderia ter sido um pouco mais ele, não sei até que ponto que dava, mas enfim. Não sei, eu gosto do filme, não me incomodou mesmo o filme, mas assim, ao mesmo tempo, até porque eu tava esperando muito menos do filme. Eu noto um Então- esforço no filme, no projeto, isso de ampliar o Dumbo original sem trair o filme. O Tim Burton faz esses comentários sobre a indústria do entretenimento, tá no filme sim. Eu acho que é forçar um pouco a barra ver isso como o principal do filme, porque acho que quem gosta do Tim Burton vai puxar a análise por isso aí e defender o filme, mas acho que isso não é o principal, isso aparece, mas são margem, pinceladas né? dentro do filme, né? E a própria estrutura do filme acho que acaba traindo essa defesa que o Tim Burton faz desse espetáculo mais afetuoso, mais familiar, pequeno, intimista. Ele disse numa entrevista que ele queria ter feito nesse filme um intimismo grandioso. Eu vejo o grandioso, mas eu não vejo o intimismo. Eu vejo a tentativa. Eu vejo a tentativa, exato. Eu vejo isso. Eu vejo o Tim Burton tentando. Em muitos outros casos eu vejo ele tentando também, mas às vezes ele acerta e às vezes não. Acho que nos últimos anos ele tem acertado bem menos do que isso acontecia antes, mas Aham. não sei se ele ou perdeu a mão
que pode ser também, mas talvez tenha uma desconexão maior entre ele, entre o artista que ele é hoje e esses filmes que querem que ele faça. Eu não tô vendo o Tim Burton lá no filme, como eu vi ele no Ed Wood. Ed Wood estava claro que era o filme que ele queria ter feito naquela hora. Ele declarando como ele vê o cinema. Tá muito claro, um filme afetuoso de verdade. E não um filme que, enfim, um filme Disney com a grife Tim Burton. Se bem que o Dumbo eu acho que tem menos isso, porque o Alice isso me incomodava de um Alice grau, também, mas que parecia realmente o que se espera de um filme do Tim Burton, né? O visual todo, né? É, Eu vi uma entrevista com o Tim Burton que ele disse que ele quis fazer o filme Dumbo, ele aceitou porque ele acha que os personagens são como ele, desajustados, bizarros e especiais. É isso, Chico? se ele tá dizendo. Especiais, acho que entrou aí a modéstia do Tim Burton, né? Um pouquinho, né? De leve. Mas são personagens que estão na filmografia do Tim Burton. O Dumbo e o Edward Mãos de Tesoura habitariam ali o mesmo universo, né? Eles têm grandes habilidades, talentos incríveis, só que são renegados. E o Michael Keaton como Johnny Depp, como é que vocês acharam? Como é? Não tinha pensado nesse detalhe. É legal ver o Michael Keaton. Ver o Tim Burton reunindo os atores que ele gosta. Ele gosta muito da Eva Green também. Já acho que E ele vários sempre filmes usa juntos. a Eva Green pra fazer a musa, né? A estrela de cinema. E ela faz bem. Ela faz bem esse papel. Enfim, eu não consigo me empolgar com o filme, infelizmente. Também não. Vamos então pro Meta Varanda? Vamos. E aí, Chico? Eu dou nota 6. Thiago deu nota... O Thiago não, o Chico deu nota 6. O Thiago já tá dando a sua nota, Eu Thiago. vou dar nota 5. Eu também, Michel. Com isso, o nosso elefante se pendurou pelas orelhas grandes e ficou com 53 no Metavaranda. Ficou pendurado na Pendurado. varanda, viu? Não caiu, Que bom. tá pendurado. Assim como já pra lá, sem spoilers. Michel, aliás, você soltou um pouquinho desse spoiler aí no meio dos comentários do filme. Ele tá indo bem de bilheteria? Como tá o desempenho do Thiago, Dumbo? o Chico é que é o cara da bilheteria, né? Ele, deixa eu ver quanto ele estreou, mas ele estreou com uma média um pouquinho menor do que eles esperavam. Deixa eu olhar aqui. Enquanto eu abro aqui, quem tá se aproximando do 1 bilhão é Capitão Marvel, faltam 100 milhões. Pois é, viu? E quem tá indo Aliás, muito bem... 100 milhões não, faltam 8 milhões. E quem tá indo muito bem, que eu chequei hoje pra trazer essa informação fresquinha, é o Nós. O Nós já passou de 100 milhões, já tá com 150 milhões. Sucessaço. Tá subindo aí. Eu acho que vai superar o Corra em bilheteria, viu? O Dumbo estreou com 45 milhões nos Estados Unidos. É menos que o nosso. Pois é, menos que o Nós. O Nós estreou com 66, né? Então, O Nós já estreou não... com 71. 71. Então 71. já foi um O Dumbo número- teve menos do que o Como Treinar Seu Dragão 3, que Olha estreou com lá. 55. Então não foi muito expressivo, não. Vamos deixar o Tim Burton... Mas eu queria que se quiser depositar 45 milhões na minha conta Você não de liga não, dólares, né? eu, Não eu, liga, eu né? deixo. Pra mim seria bem expressivo, realmente. Mudando de assunto para Vox Lux, O Preço da Fama, filme dirigido pelo Brady Corbett, que é um americano do Arizona de 30 anos, super jovem. Começou a carreira aí como um ator. Acho que o primeiro filme de destaque dele foi o Aos 13. Ele fez Mistérios da Mistério Carne também. E ele é um dos dois agressores no Funny Games, na versão americana de Funny Games. Na versão americana, né? Mas ele, como diretor, ele é o segundo filme dele. O primeiro foi A Infância de um Líder, que ele ganhou o melhor diretor na Sessão Horizonte no Festival de Veneza. Então ele começou ali Como se ator, ele destacando. também fez o Acima das Nuvens, do Assayá, e o Força Maior, do Ruben Östlund, né? Ele é um diretor de cara já muito ambicioso, né? Muito. E que acho que vem demonstrando uma predileção por, sei lá, fazer um estudo sobre o mal, alguma coisa assim. Porque A Infância de um Líder é sobre o fascismo, né? Vocês assistiram? Assisti. Eu gosto, é sobre um garoto que tá ali assistindo a assinatura do Tratado de Versalhes e todo o surgimento da República de Weimar e tudo que aconteceu depois pra culminar na Segunda Guerra Mundial, né? Eu acho só que... E aí é uma coisa que a gente vai comentar depois, nesse filme atual.
no A Infância Dolorida me incomoda um pouco ele ter essa direção tão operística, vamos dizer assim. É tudo muito grandioso, muito coordenado, muito não sei o que lá. Às vezes fica uma coreografia visual e sonora e plástica e tudo, e uma atmosfera muito exagerada, assim. Ele trabalha com excesso, ele gosta do excesso, né? Mas às vezes me incomoda um pouquinho isso. Eu acho interessante em todos os aspectos, mas às vezes... Não, eu também acho que ele é super ambicioso, né? O filme, a Infância Dolorida tá em vários streamings, no Amazon Prime, na Claro, na Apple, no Google Play, então quem quiser ver, tá bem fácil de assistir. Vamos pra sinopse, então? Vamos. Peraí, calma. Não precisa, Chico, não tem nenhum nome. Não tem nenhum nome. Poxa, Ralph Cassidy, Natalie Portman, Jude Law. Pronto, já Stacey foi o elenco Martin. inteiro. De uma grande estreia ao estrelato como ícone da música... Não, tudo de novo. Vai, Michel. De uma grande tragédia ao estrelato como ícone da música pop. A história das transformações de uma adolescente. Natalie Portman, Ralph Cassidy. Muito bem. Aos 13 e aos, sei lá, 30 e poucos anos. Achei legal que foi bem sucinto, mas foi Fiel. a raiz da história. Muito bem. Foi bem fiel. Muito bem. E aí, Thiago, você, o que você achou de... Você não tinha visto ainda o filme do Eu anterior não do Brad conhecia Corbett, o você só conhecia ele diretor. de ator, né? Só das atuações. Ele já trabalhou com o Michael Haneke, já trabalhou com Lars von Trier, ele fez Melancolia. E eu tá acho explicado. eu acho que o caminho que ele quer seguir É esse esse. mundo, Ele é um diretor, como disse o Michel, bem ambicioso. E eu terminei o filme pensando, queria ter a autoestima dele, né? Porque, imagina, ninguém conhece, ninguém sabe quem ele é, e ele faz um filme que termina com um letreiro dizendo que é um retrato do século XXI. Uau! Acho que nem o Michael Haneke. Acho que o Michael Haneke ficaria com um pouquinho ali tenso pra colocar esse Pra baixo letreiro, seria, retrato Lars do von século. Trier faria isso. Lars von Trier colocaria num tom irônico, eu acho. Sem dúvida. Enfim. O Michael Haneke, eu acho que ele escreveria e não sabia se dar o enter. Enfim, um diretor muito ambicioso. E eu acho legal a ambição, porque você vê, a gente falou sobre o Jordan Peele no episódio passado e foi por causa da ambição dele que ele se tornou um diretor agora tão reconhecido. Ele começou fazendo Corra, o primeiro filme dele, então já tem muitas ideias e ele não começou fazendo um drama intimista. Isso é legal, a ambição isso é bom, é saudável. O problema é que às vezes a ambição é tão grande que você cai muito do alto, né? Uma hora A queda ambição, uma hora dolorida. queda, é isso? Pois é. E eu vejo no Mas olha, num filme do Brad Corbett, uma queda dessa seria linda. Ele cairia em câmera lenta. purpurina com voando. muita cor, assim, nos cenários em volta, tá? Uma trilha sonora da Cia gritando, assim, opressiva. Enfim. Ele tem... Então, falando um pouco das ambições que o Michel trouxe, né? Ele quer fazer um filme sobre estrelato, indústria do entretenimento, espetáculo, mas também sobre as ligações desse mundo do entretenimento com terrorismo, com violência, com o mundo em que a gente está vivendo. É um filme, como se fosse um filme ensaio, né? Um filme editorial ali. Ele quer comentar o mundo contando essa história. Bem, eu me envolvi com o filme, mas eu acho que ele, em alguns pontos, é bem problemático, principalmente na segunda parte, quando entra a Natalie Portman. Engraçado é que a Natalie Portman entra com 1 hora de filme já começados e parece que ela quer recuperar o tempo perdido, então é um overacting, assim, me deu o Oscar agora com 5 minutos. Mas impressionante. Mas é um overacting. Eu fiquei sem fôlego até. É um overacting que combina com a overdirection, né? Combina com tudo. Ela tá no tom da do direção filme, do filme, já a primeira parte, ele conta essa história de uma garota, uma adolescente que está vítima de um ato terrorista dentro de um colégio, algo bem atual pro público brasileiro, né? Inclusive, infelizmente. Ela sobrevive e depois de ter passado por toda essa experiência de trauma, ela consegue canalizar isso na música e se torna um grande sucesso. Exatamente. Eu acho que o filme acaba se dividindo quase em 3 partes. Uma primeira bem pequena, que é a tragédia especificamente. Depois tem quase um filme, não vou dizer que é um Almost Famous, mas é a história de uma adolescente se tornando uma estrela do pop, gravando o dia a dia com a irmã, quer dizer, é quase uma comedinha, né? Só que
o filme acabou, a ambição dele acaba levando pra outras coisas, relacionamentos amorosos e drogas e tudo mais que tiver disponível. E depois vem a Natalie Portman com toda a questão do estrelato e todo o egoísmo, egocentrismo e toda essa coisa exagerada, essa coisa pop negativa, digamos assim, né? Então eu acho que o filme se divide em 3 capítulos. O filme ele é dividido, inclusive, em... Ele é dividido em capítulos, tem um epílogo, tem a parte final e tem uma narração em off do William Dafoe. O William tem Dafoe. o William Dafoe, é verdade, eu Deus. tô esquecendo disso. Mas eu vejo o filme... São 3 filmes dentro de um, assim, que tentam se dialogar, e eu acho que talvez seja um dos problemas da irregularidade dele, mas eu vejo coisas interessantes. Michel, é um Nasce Uma Estrela Dark? Fofo Dark? Boa. É uma boa comparação. Nossa, uma estrela dirigida pelo Tim Burton. Acho que é um Nasce uma Estrela no liquidificador. Com requintes de Lars von Trier, né? É por aí. Eu acho assim, pra mim o Brad Cooper, pelo que eu já... O Brad Cooper e o Bradley Cooper! Olha mano! isso! Brad Corbett Olha. e o Bradley Cooper. Eu acho que o Brad Corbett, como a gente falou, eu acho que assim, o negócio dele é gritar alto pra ser ouvido, entendeu? Se puder ser reverenciado também, ótimo, maravilha. O que eu acho em relação ao primeiro filme em relação a esse é o seguinte, nesse daqui... Me parece que ele preenche mais os espaços, porque ele acha um ambiente que dá pra ele ser megalomaníaco, que é o da música pop, do estrelato e tal. Então eu acho que ele encontra um ambiente meio favorável pra ele falar dos temas que são caros a ele, do mal, do egoísmo, de como a sociedade atual opera, sabe? Então eu acho que ele tem ele fica mais à vontade, talvez, do que no A Infância de um Líder, que eu acho um filme interessante também, mas enfim. Nesse eu acho que funciona um pouco mais. O problema é que é tanto excesso, tão over o filme em todos os aspectos, que às vezes isso incomoda, entendeu? Eu acho que ele sempre tem coisas interessantes no filme. Mas às vezes você fica cansado, né, do filme. Me cansava às vezes, sabe? De só ficar assistindo lá. Então, eu acho que, apesar de parecer que o ambiente é mais favorável ao que ele quer tratar, eu acho que o modo operandi dele, às vezes, não vou dizer sabota, porque eu acho que o filme tem muitas qualidades. Mas assim, ele não deixa o filme fluir naturalmente. É quase como se você gritasse pra você, pegue meu filme, compre meu filme, sabe? Gritasse por atenção, né? Quando você talvez não precisasse. Criança mimada, né? Boa. Eu tinha feito uma vez, eu não sei sobre quem eu falei, mas sobre esses diretores que parece que pegam a linguagem cinematográfica, seria um painel de controle colorido, eles apertam todos os botões ao mesmo tempo pra chamar a atenção, né? Em vez de selecionar quais botões eles vão apertar. E ele, esse diretor, que eu já esqueci o nome, Nossa, Brad Corbett. É memorável. Ele aperta tudo ao mesmo tempo e quer fazer 5 filmes em um. Sabe qual foi a imagem que veio na minha cabeça? Sabe aquele filme do De Palma, que é o Fantasma do Paraíso, eu acho, né? Que ele tem aquele tocador de, sei lá, que é aquele instrumento lá. Mas câmera na mão, plano sequência. Não só isso, mas na própria estrutura do filme eu vejo um desequilíbrio que é intencional. Eu vi uma entrevista com ele que diz que tudo no filme é intencional, então nem adianta vir falar que tem coisa ruim, porque foi tudo intencional, tá, gente? Então tem um desequilíbrio intencional no filme, que você tem uma narração em off super distanciada, que parece que ele tá narrando uma fábula, né? A história de uma jovem que sofre um trauma e vai num tom impostado que me lembra a narração em off A Casa que Jack Construiu, do Lars von Trier. Mas ao mesmo tempo tem um lado do filme que é num tom mais naturalista, mais realista, que parece que uma coisa não tá casando com a outra. E eu fico me perguntando onde ele vai chegar com aquilo. Perdidos ali no meio. Até chegar num clímax que é quase um live aid da Natalie Portman cantando 5 músicas, que eu pensei, vai terminar esse trecho do filme? É excessivo de um jeito que me parece mais descontrolado do que um excessivo sob controle, um excessivo planejado. Me parece um filme que ele perdeu as rédeas, mas deixou rolar porque estava divertido fazer. E com muitas ideias soltas, sem alinhavar onde ele quer chegar. Por exemplo, essa comparação dele entre terrorismo e os astros da música pop
eu tava achando interessante até o momento em que ele abandonou a ideia e eu fui correndo atrás dela e não encontrei mais. Enfim, parece que ele ele tem provocações, mas não sabe concretizar nada no filme. Isso Criança mimada. um diretor que quer muito fazer barulho, mas fazer barulho onde? Pra quê? Quer chegar onde? Por exemplo, a da Natalie Portman, ela é over totalmente, ela é banal, ela é narcisista, ela é irritante, né? Tem algumas cenas que eu já tô de saco cheio, já entendi o espírito da coisa, de uma complexidade vazia quase, ela é complexa e vazia ao mesmo tempo. E aí ele vai levando aquilo até a última enésima potência, até que ele não tem mais o que fazer, então corta, traz o Jude Law rapidinho pra fazer uma cena e já transfere pra irmã. Eu vejo isso meio perdido. Por outro lado, eu consigo ver toda essa bagunça, que principalmente essa terceira parte pra mim, que eu achei uma grande bagunça, culminar numa cena final, além das canções, que eu acho que ele representa tão bem os personagens que ela aparece naquela cena, que eu falei, peraí, aqui eu já gostei. Então eu acho que é um filme realmente com muitas boas ideias, mas que ele acaba não conseguindo costurar tão bem. Mas, né, dentro dessa irregularidade toda, ele mais me agrada do que me desagrada. Eu acho interessante isso, como ele consegue, mesmo por caminhos tortos, manter minha atenção o filme todo. Olha, eu vou trazer a Natalie Portman falando, porque eu acho que ela resumiu bem o que seria a ideia central do filme. Ela disse Não que entendi. é um filme... eu acho que... Eu entendi onde queria chegar. Ela disse que o filme mostra como nos dias de hoje a música pop, a política, a violência, tudo é apresentado de uma mesma maneira ao público, como se tudo tivesse o mesmo valor. É isso pra ela o filme. E eu acho que tá lá. Tá lá dentro do filme, essa ideia. Um ponto que eu fiquei um pouco perdido é que eu acho que a transição da personagem adolescente pra personagem da Natalie Portman me parece truncada. Eu não consegui ver a mesma pessoa. Eu vejo uma fazendo a outra, mas parece que tem um salto ali, até de... Não, mas tem. Ela vira uma personagem verborrágica, insuportável, que fala pelos cotovelos, enquanto a outra era tão introspectiva. Mas eu não vejo problema, também porque uma é não. no primeiro disco, com 13, 14 anos, e uma é depois do sexto disco, com 30 anos, Não, eu entendo, mãe, tudo bem. O que ela se transformou, Eu sabe? entendo a mudança, que pra mim a construção... Veja Britney Spears hoje, cara. Não, pior que não, viu? Eu acho que elas são parecidas. Eu vejo a Lady Gaga hoje, eu lembro da Lady Gaga no começo, eu não vejo também uma pessoa que mudou tanto assim. A pessoa muda, claro, né? Você muda, a gente muda, todo mundo, toda hora, mas parece que tem algo ali no temperamento, no espírito do personagem Mas que eu parece acho que- uma coisa diferente. Não, mas eu acho que é uma coisa totalmente planejada, como o filme tem. Não, sério, não, porque aí eu Tanto acho tem que segredos ele, revelados ele, lá que a gente não pode falar. ele que queria falar. Eu explicam isso, acho né? que ele queria falar, tipo assim, de como o estrelato, essa coisa da indústria, assim, transforma. Corrompe, né? Corrompe a alma da pessoa, porque eu acho que o tema dele, eu acho que é a corrupção da alma. E eu acho que ele fala isso. No primeiro filme ele fala isso, e nesse filme eu acho que ele fala isso também. Então, pra mim, assim, eu percebi, nossa, tá totalmente diferente, mas eu entendi, assim, ele quis dizer que mudou, que a pessoa mudou. Eu gosto muito da interpretação da menina, da Raffi Cassidy. Ela tá muito bem na primeira fase, e aí quando ele escolhe ela pra viver a filha na segunda fase, assim... Ela apagou tudo, assim, mas achei interessante manter ela. E eu gostei muito da outra, da Stacey Martin, que faz a irmã, que é a menina do Ninfomaníaca. Ela tá muito bem, muita vontade, assim, no filme. Eu gostei bastante do personagem. A Natalie Portman é que eu acho a mais difícil de... Mas eu acho boa a segura interpretação. Eu não acho ruim. Porque Eu não gosto. é o que o filme pede pra ela. Também acho, O concordo. filme é daquele tom, né? Concordo, eu acho que é o exagero, é trabalhar no excesso. E eu concordo com você quando você fala assim, é muito tortuoso o caminho todo, mas ele mais me agrada do que me desagrada. Não quer dizer que me agrade. Não quer dizer que seja positivo no final do Não, resultado. positivo eu acho que sim, porque mais me agradou do que não me agradou. Porque assim, de uma certa maneira, é muito legal ter um cineasta que se arrisque. Né? Hoje em dia, a gente acabou de falar do Tim Burton, que não tá se Não tá arriscando mais há arriscando muito nada, tempo. E é um cara que já se arriscou bastante. E ele é super jovem, com 30 anos. Pois é. Então eu acho legal ter uma pessoa que vem assim. Só que a gente não tem que comprar tudo que esse cara oferece, né? Eu acho que ele tem ainda muito a amadurecer. Espero que o cinema dele vá para um caminho mais legal, assim. Eu acho que ele tem muito potencial. E o que eu noto, pra mim, é que a gente acompanha esses cineastas que influenciaram o diretor do Vox Lux. Esqueci de novo o nome. Tá, Brad Corbett.
Então é fácil identificar. Esses letreiros ele tirou do Lars von Trier, esse tom aqui veio do Michael Haneke. Então eu acho que ele ainda está muito desenvolvendo então, tudo. claras referências. Então acho que aí tem um longo caminho para começar realmente. Eu acho que é diferente de um diretor, no meu ponto de vista, de um Jordan Peele, que no primeiro filme eu já vi ali um olhar dele. Esse eu acho que é um apanhado de coisas que ele viu no Festival de Cannes, sabe? É muita firulinha que não me leva a nada, na verdade. E uma visão de mundo que dark, retrato do século XXI, então é um lugar, é o caos total e tá tudo interligado, o excesso de informação e ninguém chega a lugar nenhum. Tá, beleza, já vi isso em 1001 lugares. Então ainda falta pra mim provar muito, tá? Muito no comecinho. Legal a ousadia, mas tem um caminho aí. Vamos pro Metavaranda, Chico Filho? Vamos. Pode começar. Eu vou dar 6. 6. Eu vou dar 5,5, Thiago. Eu vou dar 4. Com isso, o Vox Lux ficou com 52 no Metavaranda e também ficou pendurado pelas mechas prateadas de Natalie Hoje Portman. é o dia dos filmes pendurados na varanda, hein? Aí, então a gente tá deixando a escolha pros nossos ouvintes, né? Em cima do muro, é isso que eu tô querendo dizer. Assistam e tirem suas conclusões. Comentem sobre os filmes na próxima semana no Facebook, no Twitter e principalmente no blog cinemanavaranda.com, onde o Thiago faz a seleção dos comentários. E antes dos comentários da semana passada, nós temos o Puxadinho da Varanda. Puxadinho da Varanda. Chico Firman, você tem algum assunto? Tenho 2 filmes que eu quero recomendar. Uma pessoa pediu pra você comentar Glória Bell. Foi? Eu vou comentar. Eu acho que eu vi isso, não foi? Não lembro mais, enfim. Não lembro agora. Foi no Facebook. Esse filme era pra ter falado semana passada que eu já tinha visto, eu esqueci, na verdade. Assim, o nome do filme em português é Madame Vingança, está na Netflix, é do Emmanuel Mouret, que dirigiu Caprice faz alguns anos, que é um cineasta bem curioso, assim. É uma comédia dramática, sei lá, Capricho de é uma época. delícia de filme, É né? uma delícia, é um filme que me surpreendeu muito. E esse filme, ele tem uma coisa menos fofa, como Caprice, né? Mas é um filme que é mais ácido, que tem uma coisa... É um filme sobre, como já está dizendo o título, vingança. Inclusive, eles fizeram errado. É Mademoiselle Vingança, não é Madame Vingança. Mademoiselle Vingança. Porque a Mademoiselle é uma e a Vingança é outra. Não tem nada a ver, deturparam o título. Mas o filme ele me lembrou muito o tom meio de bastidores, de intrigas que tem no Amor e Amizade, que é um filme que a gente comentou aqui, do Whit Stillman, que eu gosto muito. Esse filme eu acho que ele vai nessa linha. Não acho que ele é tão incrível como o Amor e Amizade, que eu adoro, mas eu acho que ele é um filme que tem um diálogo muito legal, tem uma maneira do Mouret de retratar aquela época é muito boa, e a Cécile de France, que faz a protagonista, tá excelente no filme, então vale muito a pena ver, tá na Netflix. Outro filme que eu queria falar é o Glória Bell, né, foi uma moça, né, que mandou falar, não lembro mais quem foi. Eu vou pegar o nome. Uma moça, eu sou porque... um cavaleiro. Mas é o seguinte, fui assistir ontem ontem o Glória Bell, que é uma refilmagem que o próprio Sébastien Lelio fez do Glória, um filme que ele dirigiu com a Paulina Garcia, que foi muito elogiado, principalmente pela atuação dela há uns anos. É um drama feminista. Foi a Adriana Lima que pediu Adriana pra eu Lima, da família Lima. E é bem interessante. Tem vários aspectos interessantes, na verdade. É o seguinte: o filme, o Glória, o original, ele já tinha assim, um certo sucesso no circuito de arte, tanto no Brasil como no resto do mundo. A Paulina Garcia foi elogiadíssima, ganhou prêmios e tal. Berlim, ela foi super elogiada. Não lembro se ela ganhou um prêmio de melhor atriz acho em Berlim, que sim. mas enfim, é um filme que teve muito reconhecimento. Então por que fazer um filme que acho que 2014, 2013, não lembro direito, tão próximo, fazer uma refilmagem americana e o diretor refilmar o seu próprio filme, como o Michael Haneke fez com o que a gente falou agora, já esqueci. O Funny Games. Ele, numa entrevista, disse que ele fez para trabalhar com a Julianne Moore, para ter a chance de trabalhar com a Julianne Moore,
que se interessou pelo projeto e tal, ela é produtora executiva do filme. E a Julianne Moore, pra mim, é a melhor interpretação dela em muito tempo, muito tempo. É um filme muito calcado na personagem, então é um filme que depende muito dela. E o encontro de um cineasta que não é hollywoodiano, é um cineasta chileno, né? O diretor de Uma Mulher Fantástica, que a gente já falou aqui também. Com o cinema mais... Com o cinema americano, na verdade, assim, é curioso, porque o filme termina seguindo caminhos que você sabe que se fosse um cineasta americano, fosse um projeto muito americano, ele iria para outras coisas, resolveria as coisas de outro jeito. Então eu acho que tem muito de um estrangeiro ali entendendo aquela situação, e a Julianne Moore, como uma atriz esperta, muito boa que ela pega toda essa diferença a favor essa diferença de entender o mundo, entender as pessoas a favor da personagem, e ela entrega uma interpretação muito boa, muito, muito boa. Pra mim, ela é quase tão boa quanto aquela fase clássica da Julianne Moore de Fim de Caso, de Magnolia, de Boogie Nights e tal, que todo ano ela tinha merecia um Oscar. Então, eu acho que me surpreendeu. É um filme que eu fui ver por causa dela, porque eu gosto muito dela, e ela... Sei lá, eu acho que o filme vale muito a pena. Muito bom. Bom filme. Muito bem. 6,5. Eu vi vários filmes do Sebastian Lelio e o que eu menos gosto é o Glória. Eu acho médio. Qual foi o outro? Eu vi o Desobediência. Eu vi 4. E tem a Sagrada Família. Esse eu não vi. Que é um filme anterior dele, né, no Chile. É um cineasta que, tirando Mulher Fantástica, todos os outros filmes eu acho humor, não me empolga muito. E o Glória, principalmente, eu acho que é um filme que vale principalmente pela atriz e pela cena da metralhadora dela lá. Pois é. Que acaba sendo não muito fica impactante. Dando spoiler. Não, antigo, tô falando do antigo. Sim, mas é uma refilmagem, né, Michel? Tal qual o Dumbo, só que diferente. Eu acho que ele tem muitos... Eu não lembro direito do Glória, na verdade. Mas, assim, tem muita coisa semelhante de história. Semelhante. Enfim, mas vale a pena ver. Estreou, tá nos cinemas aí. Thiago Faria. Beijo, tchau. Então, outro filme que foi muito pedido, eu nem ia comentar porque é um diretor vetadíssimo na varanda, é quase um tabu varandístico, Uau. né? Temos isso? Temos isso. Temos. A gente falou de um aqui. Eu vou falar até meio aqui com cuidado pra não ser jogado da varanda, porque é tabu. Estão pedindo pra gente falar sobre o filme do Gaspar Noé, Clímax. Sim. E depois de ter visto, eu entrei no Letterboxd e vi que o Chico assistiu também ao Clímax. Mas ficou na dele porque é um grande tabu. A gente não fala sobre esse diretor. Você não viu, né? Mas é que você tá dentro da lei varandística. Eu não tenho nada contra o Gaspar Noé. Eu vi um filme dele e não me interessei mais. Então, é isso, é esse o espírito. Você tá Irreversível, eu vi Irreversível. Eu não acho ruim, mas eu falei... Gaspar Noé, diretor provocador, um dos maiores provocadores, aquilo que a gente falou do diretor do Vox Lux, que eu ainda não sei qual o nome, acho que até o fim do episódio. Brad Corbett. Brad Corbett, Brad Corbett é um aluno do cinema que o Gaspar Noé popularizou nos festivais, esse cinema estridente, provocativo, que aperta todos os botões ao mesmo tempo. O filme novo dele chama Clímax. Ele já estreou aqui no cinema, já deve ter até saído de cartaz. Tá saindo de cartaz. É um filme que até me surpreendeu. Eu também não sou fã do Gaspar Noé. Ele tem uma visão muito dark do ser humano. Isso me afasta um pouco dos filmes dele. E exibicionista, né? É exibicionista. E você gosta de cineastas mais fofos. E ele vai descendo a escadinha ao inferno filme a filme, né? Teve um dele, o Enter the Void, que eu até tive dificuldade pra ver até o fim. Não, total. Esse filme é pra você ter dor de cabeça. E não tem aquele... Embrulho no estômago. Do sexo explícito. O Love. Ai, que filme chato, ruim, fraco, muito fraco. Eu entendo que ele é odiado por críticos e cinéfilos. Eu vejo até o lado mais formal dos filmes dele, a estética, a maneira como ele enquadra e edita, eu acho que tem certo interesse. Eu vejo os filmes pulsam ali, que é algo que eu não vejo no Dumbo, por exemplo, que eu queria ter visto nos filmes do Gaspar Noé. Isso existe. Os tem uma coisa autoral, é isso que você tá querendo dizer. Tem, autoral sem dúvida, só que muitas vezes desagrada, porque realmente ele tem esse olhar muito negativo, muito dark pro ser humano. O Clímax não é diferente, ele tem tudo isso. Só que o que eu vejo que me surpreendeu é que ele fez um filme sobre dança. É um filme de dança com uma equipe, um elenco que é todo de dançarinos
ele selecionou os melhores dançarinos, não só na França, ele fez uma seleção por vários outros países. Dança do Faustão, é isso? A trama não seria uma dança do Faustão vai ao inferno. Seria a dança do Faustão do mundo invertido. Vamos falar assim. Da Terra paralela. A trama quase não existe, eles improvisaram o filme praticamente todo, foi filmado num dia só, do início da tarde até o fim da noite. Ele ia pedindo para os dançarinos criarem os personagens, darem dicas para como fazer o roteiro. Cada um fazia o que quisesse fazer, ele não obrigou, deixa claro nas entrevistas que não obrigou ninguém a fazer nada. O filme é dividido em 2 partes, no primeiro é um ensaio para um espetáculo e na segunda, depois de provar uma sangria com LSD, tudo descamba e vira um show de horrores, vira um filme de terror, realmente. Só que o que eu acho interessante é que a parte filme de terror vai dividir muito. Exato, e engraçado, Michel, bom você ter dito isso, porque o início do filme ele mostra as audições com os dançarinos numa televisãozinha antiga, e do lado dessa televisão tem várias fitas VHS, Suspiria é uma dessas. Então ele cita... Não é à toa, então. Ele cita o Dario Argento logo de cara, né, no filme. Então, essa parte de filme de terror, a segunda metade, vai dividir muita gente vai achar insuportável, vai dizer que saiu do cinema, porque é até cool, né, você cinéfilo dizer que abandonou um filme do Gaspar Noé, enfim, muita gente vai abandonar, mas o que eu acho legal... muito julgadorzinho, viu? O que eu acho legal é que do início ao fim, mesmo nessa parte de terror, é um filme de dança mesmo, então eu acho que é como se ele quisesse mostrar que a dança contemporânea ela tem expressões que são muito radicais e que fogem desse esquema pasteurizado que a gente conhece de filmes musicais, até dos filmes musicais que seriam mais modernos, como um La La Land. Então ele faz um filme de dança muito fora do comum. Se você assistir ao filme por esse viés, pode ser muito interessante. E foi por aí que eu achei... Eu acho que é um dos filmes que, pra mim, do Gaspar Noé, que foram mais curiosos pra mim. Ainda que eu veja vários problemas no meu ponto de vista. Senões coisas mais... que me dão repulsa, mais no olhar dele do que no filme em si. Mas por esse viés de ser um filme de dança diferente de qualquer outro filme de dança, vale a pena ver. Bom, eu vou trazer pra Puxadinho da Varanda o filme argentino, de segunda semana que eu tô trazendo filmes argentinos, né? Minha obra-prima, dirigido pelo Gaston Duprat, nós já falamos dele sobre o Cidadão Ilustre. É o diretor do Cidadão Ilustre. Isso, eu já destaquei ele sobre tudo sobre El Assado, que era um documentário sobre churrasco, que tinha muito a ver com... churrasco, eu lembro disso! E você tá defendendo ainda, vai fazer todo mundo assistir isso. Eu acho que tem que assistir, porque ele no Todo Sobre o Assado faz uma comparação com a decadência da Argentina e o churrasco. Eu acho tá na minha fila lá da coisa Netflix. Maravilhosa, Michel. Isso é demais. Tem que ser visto. Nós falamos no Cidadão Ilustre no episódio 76, A Grama do Vizinho é Mais Verde, quando nós falamos também sobre o top 5 do cinema argentino, fizemos toda uma fotografia. Nossa, aí na época dos títulos horríveis. E o Minha Obra-Prima, eu acho curioso, primeiro porque ele faz um retrato bem forte pra mim da modernidade versus decadência da Argentina como sociedade. Então tem um pintor que foi famoso e agora vive rabugento, não vende mais quadros, tá ali pra ser despejado da casa dele. E o amigo dele, que é o dono a galeria de artes, que vende quadros, que é totalmente capitalista, preocupado só com ganhar dinheiro, e mesmo assim tem uma certa gratidão para com aquele pintor e atura aquele personagem, até que acontece uma tragédia e tem uma guinada, um plot twist, digamos assim, e o filme vai para um lado surpreendente. Eu achei o ritmo que o Duprat narra essa história e como ele mantém esse personagem, principalmente do pintor, tão... Parece o Pereio, sabe? Essa persona do Pereio que a gente conhece, como um pintor argentino. Então ele faz pegadinha com as pessoas, ele é grosso, mas ele é cativante ao mesmo tempo. Então foi um filme que me surpreendeu muito. Acho que é o filme do Duprat que eu mais gosto, então eu acho que recomendo fortemente Minha Obra-Prima. E só pra comentar, a gente já comentei aqui rapidamente sobre A Professora do Jardim da Infância, a refilmagem americana, agora caiu nos streams aqui no Brasil, então quem quiser ver, tá em vários locais. Com a Maggie Gyllenhaal. Exatamente.
Você ia comentar alguma coisa mais? Eu ia Chico? falar só que o do Praia eu vi também, acho que você viu O Homem ao Lado. Não vi. Você não viu? Não É um vi. filme bem interessante. É aquele eterno filme de vizinhos que brigam, né? O vizinho que é inconveniente, só que ele leva a níveis Estratosféricos. mais pesados. E é legal que é um filme muito sobre arquitetura também. Ele consegue falar sobre arquitetura Qual? dentro esse que você O Homem ao acabou Lado, de falar, O Homem ao Lado. Isso eu achei curioso, porque ele traz esse outro tema que você não espera que ele vá tratar, como a arquitetura separa e segrega e serve como um símbolo para diferenças entre classes sociais. É interessante o filme. Eu acho ele nos cineastas argentinos hoje dos que tem um cinema mais voltado pro popular, dos mais interessantes. Não vou colocar ele no mesmo local que fica Lucas Martel, que tem um outro tipo de cinema, mas esse cinema mais roteiro, história, que atrai, eu acho ele um dos mais interessantes. Fechamos o puxadinho? Podemos partir para... Cantinho do Ouvinte. Com o Thiago Faria. Cantinho do Ouvinte, deixem seus comentários no nosso blog cinemanavaranda.com. No episódio passado falamos sobre Nós. Foi o grande tema. A Cris acordou? Cris, você tá aí? Tô aqui. Falamos sobre nós. Falamos sobre Nós. O que é com Foi tipo nós? uma DR. Foi. Falando sobre nós mesmos, O né? que é com nós dois, amor? Um limite entre nós. A Gabriela Maia deixou um comentário bem legal aqui. Ela disse o seguinte: nunca me senti tão brasileira assistindo a um filme tão americano. Escrevo esse comentário num dia em que o ocupante da cadeira da presidência desse país ordenou comemorações ao golpe de 64. E no momento que acabamos de sair de um dos piores períodos eleitorais da nossa história. Que filme atual? Me fez lembrar muito sobre isso. Ainda acho que esse filme parece um grande episódio do Além da Imaginação, até porque o Jordan Peele se inspirou em um dos episódios da série, o Mirror Image. Isso pode explicar os problemas no desfecho. Como também há diversas referências do gênero de terror, até na forma da Lupita falar. Então ela vai elogiando o filme e termina falando que o seguinte, que colocar uma família negra é uma grande representatividade. Pode contar nos dedos quantos atores negros tiveram grandes papéis em filmes de terror. Sem contar que geralmente os negros são os primeiros a morrer nesse tipo de filme. Legal. Bem lembrado, é um filme que eu acho que fala muito a nossa realidade, né? Brasileira. Super. Eu acho que principalmente nessa questão da desigualdade e dos oprimidos que não aparecem aparecem nas estatísticas, mas não no nosso mainstream, não tá na TV, não tá na publicidade, mas estão aí nos nossos subterrâneos do país, né, digamos assim. O Marduk, o correspondente desmascarado, Tô curtindo esses ele esses fez personagens. ele trouxe aqui uma referência do Nós que eu não poderia imaginar. Ele disse que em 2011 o Fábio Assunção, em uma participação no programa Altas Horas, disse a um dos participantes da plateia: quem são eles? Somos nós sem oportunidade. Tá vendo? Olha a ligação. É Fábio isso, né? Assunção com o Nós Jordan sem Peele. oportunidade. Ele disse que o Peele tá plagiando o Fábio Provavelmente o Jordan Peele é fã do Serginho Grossman. Não, mas o Fábio Assunção talvez. Assunção. O Diego Rodrigues diz Comprou a máscara do Fábio Assunção pelo carnaval. O Diego Rodrigues disse que achou Nós um belo filme que, aliás, deu ainda mais um nó na cabeça depois das explicações do Chico. No bom sentido. Vou rever o filme para tentar pescar mais. Ainda me surpreendo muito com Jordan Pra Peele, que pescar, transitou dormir? tão bem da comédia ao horror de uma forma absolutamente excepcional. Aliás, chuto que 70% ou mais de diretores de cinema que estão em atividade há mais tempo que o Peele não conseguiriam uma transição entre gêneros de forma tão eficiente. Legal, ó, fica o comentário. Nem tudo são flores, aliás, sobre Nós. Não Nós, a varanda, mas Nós, bom, o filme. Nós, o filme. Vamos mudar o título. O Carlos Lira, que, pelo que lembro, bem... não gostou tanto assim de Corra E e menos veio aqui, ainda de ele Nós. reviu até o Corra e veio dizer que não era tão bom assim, falou o seguinte: só uma palavra para nós, superestimado. Agora corri de vocês. Aí eu provoquei e ele deu uma resposta um pouco maior. Ele gostou, porém achou inferior a Corra, incomoda-me a valorização do subtexto na análise do filme e a pouca valorização da estética e na narrativa imagética. Só parando aqui o comentário do Carlos Lira, olha... Eu Isso, entendo, desconstrói. eu entendo Desconstrói. o que ele está dizendo, que é
muita gente interpretando o que o filme quer dizer e não ocupando com o filme em si. Mas teve um momento lá no podcast na semana passada que eu falei, gente, eu vou parar agora de interpretar para falar sobre a experiência de ver o filme, sobre o que o filme representa, como ele é construído, como o Jordan Peele filmou, as transições de gênero. Então nós falamos sim, Carlos Lira, sobre a estética e a narrativa imagética, né? Mas ele tá dizendo que ele não gosta da estética do filme. Não, ele falou que incomoda a valorização do subtexto na análise do filme e a pouca valorização da estética e da narrativa. Como se o filme só fosse interessante na interpretação e não no filme em si. E eu deixei claro que, pra mim, o filme em si também é muito bom, como filme. Interpretações à parte. Falamos sobre isso, né, Sim, Chico? falamos. Ai, gente. Mas ai, eu Carlos entendo, Lira, pode ser uma não, crítica, não vem, mas não. a gente falou, a gente deixou isso claro, porque eu já tava pensando, vão reclamar sobre isso, vão dizer que é daqueles filmes que a gente interpreta, mas o filme em si não é muito bom. Mas, enfim, falamos sobre isso. Se um filme desperta tantas interpretações, ele já é interessante mas por eu isso acho mesmo. que além também. disso, eu Claro, concordo, mas acho que também além disso é um acho. filme muito bem construído. Eu acho também. Como cinema. Eu acho. Tô reforçando aqui, tá, Carlos? De novo. Aí me perguntaram se eu gostava mais do Corra do que do Nós. Não sei dizer, eu gosto dos Eu também não sei dos dizer, dois. porque eu acho que são muito diferentes. Eu gosto bem mais do Nós, eu acho bem mais complexo, mas eu já falei disso na semana passada. Aí no final ele faz as críticas dele aqui, que eu vou ignorar. Desculpa, brincadeira, Carlos. Ele termina dizendo o seguinte: bem, talvez esteja sendo duro demais, mas admiro o Jordan Peele só pelo fato dele fazer o novo. É um respiro nesse mundo de repeteco e de mais do mesmo. Então ele gostou. Terminou com um elogio, gostou. Gostou, pronto, A acabou. nota dele é 8 pro nós, né? Tá dado. O Marcel Costa, só mais um comentário aqui, ele falou que acompanha a gente desde o episódio do Twin Peaks, justamente o episódio em que foi comentado o filme Corra, do qual gosto bastante. Gostei muito da discussão na varanda sobre o filme Nós, mas senti falta da opinião de vocês sobre a forte presença da comédia na obra do Jordan Peele. Então, Marcel, a gente falou sim sobre a comédia no filme. Falamos, né, Chico? Falamos sobre a comédia. Não, e eu tenho percebido que as pessoas estão fazendo reclamações, não só essa, não, assim. Na semana passada também tinha coisa que reclamaram e a gente tinha falado. A gente fala. Entendeu? As pessoas Você quer outro exemplo? estão vendo pedacinhos. Você quer outro Tão exemplo? pegando muito pesado com o ouvinte tá aí pegando ônibus, Tá, Cris, metrô, eu sei. Uber, Também acho. Cabify. Você Às tem que vezes tem respeitar a pedreiro opinião que dos eu- ouvintes. Mas eu respeito, eu complicado, respeito. Cris, eu complicado, respeito. Gente, beijo aos ouvintes. Os ouvintes são reis aqui na varanda, mas, né, olha só, o Guilherme, por exemplo, o Kina. Nós é realmente um filmaço, acho melhor que Corra. E veja um significado no Us do título. Pra mim, Us é United States. Falamos, Guilherme. Isso falamos. Falamos isso Mas na depois varanda, acho que Guilherme. você falou, ele falou Falei, que não ele lembrou, percebeu. então é. a gente tá falando tudo. Tá tudo aqui na varanda já. Mas obrigado pelos comentários, são maravilhosos. eu O do adoro ler tudo. Twitter, o Davi Pereira, só pra não ter. Como nós falamos de um segundo filme na semana passada, Ben Affleck tá deprimente nesse filme. Não porque tá ruim, mas porque parece que ele tá numa fase tão ruim da vida que precisou apenas interpretar ele mesmo. É de sentir mal pelo cara. Fica como um retrato depois pra Gostei. gente ver a fase. Eu em ele acho tá. que esse é um retrato do século XX. Nenhum. Chico, você levantou a bola no início do episódio, mas a gente acabou não falando dos nossos cineastas que se foram. É verdade. Vamos A falar semana rapidinho. foi triste, né? Vamos combinar. Foi triste, os últimos dias foram tristes. Agner Varda, que está representada na Cinemateca da Varanda. Uma cineasta que todo mundo ama. A minha timeline durante 2 dias ficou florida com a Agner Com as Varda. Imagens e fotos dela. né? Fiquei super feliz de ver. Não sei quem foi que comentou no Facebook, mas me disseram assim. Foi legal ver mais Agner Varda do que comentários sobre o Bolsonaro na timeline. Realmente, assim, dominou, assim. Tenho muito cinéfilo nas minhas redes sociais, mas ainda bem, né, que eu tenho. Então, nossa, eu fiquei muito. Na verdade, eu não fiquei triste com a morte dela, porque eu acho que ela é uma pessoa que, né... Mas eu me surpreendi, porque como ela tá tão na mídia... 90 anos, Não, né, com, Michel? com certeza, mas assim, a sensação que eu, pelo menos eu tinha, é que ela não tava doente, sabe? Que tava bem. Mas vai que não Às vezes você menos espera, Porque ela claro. tava com câncer, né? Ela morreu de câncer. Então eu não sabia. Eu E acho que eu foi. notei no Visage Village um tom de despedida. né? Tem Tem. um filme dela novo, né? Que passou em Berlim, não lembro mais. Não lembro agora onde foi. Tem um filme novo que chama, acho que...
documentário, né? por Agné, alguma coisa assim, não lembro direito. Isso. Que vai ser lançado em breve aqui. viu? Sim. Ah, com certeza. E que bom, né, que ela conseguiu fazer esse último filme, mas, poxa, ela deixou muitos filmes legais, eu tenho tentado ver nos últimos tempos alguns filmes dela, tem muitos curtas dela no YouTube, então dá pra ir atrás dos filmes dela, e tem curta de 3 minutos aí até... E acho que já outros. que a gente tem essa cultura de que a morte de uma pessoa querida traz mais atenção à obra que ela produziu, uma mostra da Agne Varda seria muito bem-vinda, né? Muito E uma com mostra da certeza. Agne Varda num Cine Sesc, numa grande sala. Seria maravilhoso. Tem um público jovem que tá querendo muito ver filmes da Agne É. Varda, e ela combina muito com o momento que a gente tá vivendo, né? Sim. Ela é pioneira, visionária pro que a gente tá conversando É a hoje. única mulher que destaque na Novelle Vague, né? Falando do momento E ali mesmo- que e tava mesmo cheio no de período da homens, Novelle Vague- e depois também, E mesmo né? no período da Novelle Vague, ela era contracorrente. Não dá, é um pouco, até um pouquinho incorreto você jogar a Agne Varda no pacote da Novelle Vague, como é incorreto jogar o Alain René, porque eles estavam na contracorrente de tudo ali, fazendo um cinema muito particular deles. Mas eles começaram ali naquele coisa. O Cleo da 5 a 7 é sempre lembrado como um filme que participou da... Que é uma referência da Novelle Vague. Mas depois ela fez filmes mais fortes, né? Por Fez exemplo, filmes Os mais- Renegados. Quer É, dizer, ela tem um cinema... Eu até hoje não sei qual é o Muito filme que eu gosto autoral. dela mais, porque eu gosto de tantos, assim, igualmente, assim, eu adoro os Renegados, adoro os Catadores e eu, adoro o Cleo da 5 a 7, adoro as Praias de Agnès, Não, eu enfim, também adoro as Praias de nossa, Agnès, nossa. as Duas Faces da Felicidade, adoro todos esses, assim, adoro mesmo, assim, pra mim eu acho que o meu top 5 dela seria esse, mas... tem um curta dela que eu não vou lembrar agora, que é de 75, que é um curta feminista que eu assisti, cara, eu não sou mulher, mas eu tive assim um prazer feminino de ver esse filme, porque assim, uma tomada de postura tão sensacional, sabe? Eu acho que Respeitem as Mulheres, o nome do curta. Tem no YouTube, assistam. Boa. E aí, Domingos de Oliveira Mas também. Oliveira, eu só vi os filmes mais recentes dele, então eu não tenho muito... Eu acho que a melhor fase dele eu não conheço. ainda. Eu recomendo demais o primeiro filme dele, que é o Todas as Mulheres do Mundo, Eu acho né? um filme eu incrível. não vi. Eu acho impressionante. É um dos meus filmes brasileiros preferidos. Eu Também. acho tava muito à frente do tempo dele também, mas nessa questão da edição, da montagem e de uma narrativa mais informal, leve, que era algo Muito. que destoava muito do cinema que estava sendo feito. Até tá nesse bolo aí da Novelle Vague, seria de como o Brasil respondeu a essas novas ondas que vieram de outros países, mas respondeu de uma maneira muito particular nesse caso. Tem muito frescor ainda. Para quem descobre o filme hoje, a sensação pode ser de susto mesmo, de uau, como foi feito um filme com essa leveza, com esse frescor naquela época. É muito bom mesmo. Era um diretor que eu acompanhava, gostava muito. Já estava há um tempo sem ver filmes dele, eu me perdi um pouco do cinema mas dele. O recente cinema dele é bem fraco. É, bem fraco mas mesmo. tem filmes que eu adoro. Me lembra um pouco Amores, eu o gosto Woody muito. Allen, assim, na fase menos criativa. Vai falar assim. mal do cara que morreu agora. Vou, mas eu É que ele acabei entrou- de falar que a que ele- fase boa dele eu não vi. É que ele entrou numa fase em que para ele importava mais fazer os filmes Exatamente, do que fazer o que com... estava sendo falado ali. Mas voltando a esse cinema mais dos primeiros filmes dele, vocês vão perceber que ele cuidou como ninguém, como um grande diretor cuida dessa parte da linguagem cinematográfica, da parte estética do filme. E o Larry Cohn é um cinema bem underground, né? Nossa, Um tem público bem restrito, tem dois né? filmes. Não, que restrito. Ele fazia um Ó. cinema vulgar antes de ser moda, né? Exatamente. O Larry Cohen tem um dos maiores clássicos do cinema americano dos anos 70, que é Nasce um Monstro, que é um filme sensacional, incrível, fantástico. Eu acabei de ver o terceiro, que é pela primeira vez, que é horrível. Mas enfim, o Nasce um Monstro é maravilhoso. Mas o meu filme favorito dele eu via faz uns 2 ou 3 anos, que chama Foi Deus Quem Mandou. É um filme incrível, que é... Não vou dar spoiler, mas é um filme que tem um cara que faz uma coisa muito ruim, que é ficar atirando das pessoas, e aí ele fala só que foi Deus que mandou e o que é, e quer dizer isso. É um filme que tem um diálogo com a coisa atual, ao mesmo tempo que tem
muitas outras interpretações, vai por vários caminhos. Eu achei um filme sensacional. Gosto muito do Larry Cohen. E fora isso, deixa eu ver, só ver, não tô falando bobagem aqui. O Larry Cohen, ele escreveu o meu guilty pleasure de todos os tempos. Olha. Celular, um grito de socorro. Sim. E ele dirigiu um dos meus guilty pleasures de todos os tempos, que é A Coisa, o filme sobre a meleca branca, exatamente. que vira um fenômeno gastronômico do mal. E ele também escreveu Por um Fio com Colin Farrell, que eu acho um filme bem interessante. Olha só, Larry Cohen não parou. Sucesso, o Sucesso Larry Cohen é todo outro. maravilhoso. É isso aí, até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.